E aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, todos muito ótimos. Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando agora nesse canal, eu sou a Bárbara Teodoro, tenho 24 anos, atualmente eu moro aqui em Portugal. E eu criei esse canal para dividir a minha experiência com vocês sobre como que foi o meu processo de autoconhecimento. Que eu comecei mais ou menos há 1 ano e meio atrás, que foi um divisor de águas na minha vida. E com toda pessoa que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, eu sempre tô a falar sobre isso. Por quê? Porque foi algo que eu entendi que na nossa vida isso é primordial. É uma pessoa que não se conhece, é uma pessoa que ela não se relaciona bem com ela mesma, não se relaciona bem com o meio dela, com a família dela, com os amigos dela. Então eu entendi que o autoconhecimento, ele é primordial em nossas vidas. Então eu criei esse canal para eu dividir essa experiência com vocês, para eu colocar aqui coisas que me ajudaram, coisas que facilitaram. Na verdade, quando eu comecei, tinha muitas informações, então eu não sabia por onde ir, o que era melhor. Então, com o tempo, eu fui filtrando melhor e eu vim aqui pra isso, pra dar dicas daquilo que me ajudou, que facilitou, pra não ficar uma coisa tão confusa, não ficar uma coisa difícil, que te desanime e você tem que parar no meio. Não quero que seja um processo assim, nem pra mim, nem pra vocês, porque eu acredito que o autoconhecimento é pro resto da vida. A cada etapa da nossa vida a gente passa por uma fase que nos permite se autoconhecer melhor. E então o que me ajudou, nesse início? Uma coisa que eu fiz, que eu falei assim, cara, isso é muito importante. Acho que isso é a coisa mais importante da gente ter. Que é ter um caderninho pra gente anotar as nossas informações. Por quê? Porque quando a gente a gente sai do mental, as coisas ficam mais claras. Porque se a gente deixa tudo armazenado na nossa cabeça, a coisa não funciona, porque você não vai lembrar, você não vai se conectar mesmo com aquilo que tá ali pra você entender, por exemplo, o que você gosta de fazer, quais que são os seus programas preferidos. Tudo isso eu acho muito importante a gente anotar e ter muito descritivo, porque é uma coisa que vai te ajudar lá na frente. Porque você cria, com a escrita, você cria um mecanismo de botar pra fora as informações que ficam muito aqui na nossa cabeça. Então, basicamente assim, uma coisa que eu entendi, que se autoconhecer é a mesma coisa que conhecer outra pessoa. Só que você vai fazer isso com você mesma. Você vai começar essa relação com você do zero, como se você estivesse conhecendo uma pessoa do zero. E eu tenho a mania de fazer analogia do autoconhecimento como, por exemplo, conhecer aquele boyzinho que você tá, muito afim. Sabe aquele boy que você sempre quis conhecer, que você tá, naquela expectativa e tal. E quando você vai conhecer ele, né, por exemplo, no meu caso, coloquei isso no meu caso. A primeira coisa que eu vou fazer pra conhecer uma pessoa é fazer pra ela perguntas. Pra eu entender o que ela gosta, o que ela gosta de fazer, o que agrada a ela, os lugares que ela gosta de comer. Então eu fui pensando, eu fui seguindo essa linha de raciocínio. Como é que eu conheceria uma pessoa do zero? E fui fazendo isso comigo. Eu ia fazendo as perguntas pra mim que eu faria pra outra pessoa, que eu faria teoricamente pra esse boyzinho. Então, assim, seguindo essa linha de raciocínio, quando você tá começando a conhecer alguém, você vai fazendo perguntas pra ela, você vai passando mais tempo com ela, você vai querendo saber mais, se aprofundar mais, ter intimidade. Obviamente que isso leva tempo. E para ter intimidade a gente precisa passar mais tempo junto com essa pessoa, dedicando atenção a ela. E isso eu fui direcionando essa mesma coisa pra mim. Então eu fui pensando assim, cara, se eu vou conhecer alguém, eu preciso passar tempo com essa pessoa. Eu preciso ter uma dedicação, né, pra poder conhecer ela. E foi isso que eu fiz comigo. Eu literalmente passei uma temporada me dedicando a me conhecer, a anotar as informações, anotar aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu não gostava, o que me incomodava em mim, no outro. Sempre eu colocava no meu caderninho. O que eu gosto de fazer? Respondia embaixo. Quais qualidades que eu gosto mais em mim? Que possíveis situações me deixam mais chateada?
E aí eu fui fazendo esse tipo de pergunta, fui seguindo essa linha. E pra mim é fundamental você ter isso pra anotar. Por quê? Porque não é muito aconselhável a gente confiar na nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela tá preocupada com tanta coisa aqui, ó, que a gente, olha, acaba esquecendo. Isso não fica tão certo no nosso mental. Então não é muito indicado confiar só na mente. Por isso que é tão importante você anotar. Anotar sobre os seus processos, anotar aquilo que você pensa, aquilo que você está sentindo. Porque vai chegar um tempo lá na frente que você já vai estar em outro patamar. Você já vai estar, tipo assim, ó, avançada já. Já passou por alguns processos, já tá se entendendo melhor, já tá conseguindo se relacionar melhor com você. E quando você olhar para trás e olhar para essas anotações, você vai falar assim, cara, realmente, olha o tanto que eu avancei, olha o tanto que eu tô conseguindo me conhecer. Isso vai servir de incentivo para você não parar no meio, para você não deixar isso para trás e achar que isso é uma coisa banal, que achar que tipo assim, ai meu Deus, isso é muito difícil, que não sei o quê. Mais difícil ainda é você continuar do jeito que você tá. Vivendo relações vazias, relações rasas, porque você não se conhece, você não sabe aquilo que você gosta. Então, como é que você vai dizer pro outro? Entendeu? Qual que é a imagem que você tá passando pro outro? Você quer que o outro faça esse trabalho por você? Não tem como. A gente tem que fazer esse trabalho, a gente tem que fazer essa manutenção. Então, assim, tenha seu caderninho, anote. Preste atenção nas coisas que você sente durante o dia, anote sobre isso. Preste atenção, tipo, em situações que podem ser gatilhos pra você, por exemplo. Uma situação que você tá com muita raiva, muita raiva. Era uma coisa que eu fazia muito, porque eu sentia muita raiva, tipo assim, eu era muito estressada, muito nervosa. Então, quando alguma situação me deixava com raiva, no final do dia eu ia lá, eu lembrava dessa situação, falava assim, cara, por que eu fiquei tão nervosa? Por que isso desencadeou raiva? E aí eu escrevia, por quê? E aí beleza, chegava essa resposta, mas por que eu me sentia assim? E nos porquês você vai chegando ao X da questão. Isso é muito louco, porque a gente não tem o hábito de parar pra fazer isso, mas quando a gente para e faz, a gente vê que realmente a mágica acontece. A gente começa, olha, a cavar mesmo nas profundezas do nosso ser. É muito engraçado falar isso. Mas é isso, gente, é isso. Se conhecer, se autoconhecer é um trabalho. É um trabalho que vai exigir de você dedicação, que vai exigir de você compromisso. Quando você tá com esse carinha que, teoricamente, nessa linha de raciocínio que eu sigo, que você tá conhecendo, a partir do momento que vocês se conhecem mais, têm mais intimidade, vocês vão estabelecendo ali um relacionamento, e esse relacionamento vai te exigir compromisso, e com você é a mesma coisa, não muda em nada. Nesse relacionamento vai exigir de você um pouco de tempo, um pouco de passar mesmo tempo juntos, né? Porque como é que você conhece uma pessoa se você não passa tempo com ela, se não faz coisas junto com ela? Com você é a mesma coisa, gata. É um trabalho, é um processo, vai te exigir tempo. E é muito importante você entender que isso não é da noite pro dia. Você passou, olha, não sei quantos anos da sua vida de tal forma, e agora você vai aprender a descobrir uma outra forma de você, uma outra versão de você, que no caso, essa versão é quem você é. É a sua versão verdadeira, que está mais conectada com a sua essência. Com isso, você vai entendendo também que você precisa sim de pessoas, que as pessoas que estão em sua vida são pessoas importantes para você estar. Mas se caso você não tiver elas, você tem a você. Então, quando você entende isso, quando a gente entende isso, a gente já entendeu muita coisa, a gente já entendeu metade do caminho. Porque a gente quebra esse ciclo de dependência do outro, de achar que só o que vem do outro é bom, de valorizar só o outro e esquecer da gente. A gente precisa também entender que a gente é importante, que a gente faz diferença, nos valorizarmos de fato, mesmo na prática. E com autoconhecimento você consegue isso. E é isso, minha gente. Acompanhe os próximos vídeos que eu vou falar mais aqui sobre os meus processos, vou dar dica, vou fazer um vlogzinho de rolês, de coisas assim muito legais, que eu acho que vai ser muito legal colocar aqui no canal. E não esqueçam de se inscrever, de curtir o vídeo, de compartilhar com aquela sua amiga que você acha que precisa ouvir.
esse vídeo. E é isso. Beijinhos e até a próxima.